Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Emmanuel comenta na lição 124 do livro Caminho, Verdade e Vida, Firmeza de Fé. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento, e no entanto convém não esquecer que Jesus de vez em quando a ela recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez de a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos e pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si próprio, si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Gente, que lição importante a de hoje, muito conveniente a de hoje. Emmanuel parte da parábola do semeador. A gente lembra que foram 4 tipos de semeadores, mas ele fala de apenas um, aquele que construiu a sua casa sobre a pedra, mas quando chegou a tempestade, não tinha firmeza por estar sobre a pedra, não teve raiz. E quando chegou a época da tentação, ele acabou se desviando, fazendo a comparação com o lado religioso. E quando ele vem falar da pedra, ele vem falar que o objetivo do texto é dizer para a gente que nós temos que aprender a ter autonomia, a ter independência, a agarrar o Evangelho e construir dentro da gente mesmo a nossa própria luz. E a gente fica durante muito tempo baseado na luz das outras pessoas. E ele até faz uma comparação aqui, né? Ele vem falar primeiro dos pais que cuidam excessivamente dos filhos, mas vai chegar uma época que o filho vai precisar andar pelos próprios pés e o pai mais prudente é aquele que sabe que a qualquer momento ele pode abandonar esse corpo aqui e seus filhos terem que caminhar por seus próprios pés. Então qualquer excesso de zelo que possa estar criando dependência não só material, mas principalmente emocional dos pais para com os filhos, pode estar sendo muito perigoso, pode estar fazendo o filho daqui a pouco sofrer muito. Ele tem que aprender a caminhar com as suas próprias pernas também, ter essa autonomia. E Emmanuel também faz a comparação com o chefe de serviço que está ensinando aos seus pupilos, aos seus aprendizes ali, para daqui a pouco, né, cobrar também dos próprios aprendizes, desses profissionais aí, as suas expressões de trabalho próprio. Emmanuel tem um parágrafo que ele fala assim, ó, não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, mas essas promessas de tentações, elas são consideradas experiências para a gente crescer. E vamos lembrar sempre que Jesus fala no Pai Nosso assim, não nos deixeis cair em tentação. E isso, ele não fala, afastai de mim as tentações, ele fala, não nos deixeis cair em tentações. Mas temos que aprender a desenvolver a autonomia, a independência e caminhar com as próprias pernas. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção mais especificamente para o campo religioso. E isso acontece com muita frequência no campo religioso. Vamos explicar aqui. No campo religioso, a gente vai encontrar um padre, um pastor, um dirigente de casa espírita, seja lá em qual religião a gente encontrar aí dentro dos ramos que tem hoje do cristianismo, e a gente, em primeiro lugar, a gente quer encontrar uma pessoa que a gente, de maneira ainda infantil, a gente acha que vai ser perfeito quando não vai ter perfeição. Não existe perfeição aqui na Terra. Por isso que algumas pessoas se decepcionam com aqueles que estão à frente de suas religiões e acabam atacando a religião como um todo por conta de uma decepção que teve com um membro qualquer, né? Apenas um pastor, um padre, um dirigente de casa espírita.
E também o seguinte, as pessoas vão vivendo ali ao lado daquela pessoa, tomando aquela pessoa como referência pela dedicação, pela firmeza dos seus princípios doutrinários, mas aquela pessoa também um dia vai embora, um dia desencarna. E quando desencarna, a gente vê acontecer com muita frequência aqueles que continuam aqui ficarem totalmente órfãos e totalmente perdidos durante o tempo. Meu Deus, durante todos esses anos quem dirigiu a minha instituição foi fulano e agora fulano desencarnou, como é que a gente faz? E muitas das vezes não se tem aquela base para poder dar a continuidade da maneira correta, né, com relação ao trabalho que vinha sendo feito. Então a gente encontra, sim, instituições espíritas, vou falar aqui da minha experiência, que você vai ver a instituição tem 80 anos de existência, 90 anos, faz os aniversários assim, né, de muitos anos. E quando você vai ver, mas o que aconteceu? Aconteceu que alguém conduziu a casa com muita competência durante muitos anos, mas quando ele desencarnou, aqueles que continuaram não tiveram a força moral no primeiro momento para dar continuidade ao trabalho, e quando conseguiram mais ou menos ali ter a rédea do serviço, acabaram também dependendo de muito tempo ainda para conseguir chegar a um ponto comum, né, de trabalho, de maneira que até os dirigentes desses trabalhos, eles devem ter o tempo todo em mente, o trabalho deve continuar e eu devo estar preparando pessoas para continuar o trabalho o dia que eu não puder, por algum motivo, estar presente nele. E, gente, aqui, ó, encarnado mesmo, a gente vai ter motivos para não estar presente. Vai ter algum momento que uma enfermidade vai exigir que a gente se afaste para poder estar cuidando da nossa saúde, ou até mesmo cuidando da saúde de alguns parentes nossos, ou às vezes algum impedimento profissional que seja só momentâneo, daqui a pouco, né, alivia de novo. E qual é o segredo que esses espíritos que são realmente voltados para o trabalho, como o Dr. Herman, eles falam para a gente o tempo todo? Eles falam para a gente o seguinte: a luz se acende e se leva adiante. Então eu tenho que ter a preocupação o tempo todo de estar preparando pessoas para dar continuidade no meu lugar, né? No momento certo, eu vou ter que me afastar do trabalho, a luz tem que continuar acesa. Então, vou me afastar agora? Não, quero me afastar, mas então vou me dar pelo menos um período que vai variar de serviço para serviço. Por exemplo, no meu caso aqui, pessoal, eu fui avisado que eu não ia mais fazer o trabalho dentro dos presídios. Eu falei, mas o trabalho tem que continuar. Então, eu tive a preocupação de fazer alguns questionamentos, fazer algumas perguntas para alguns amigos sobre quem você acha que pode dar continuidade a esse trabalho que eu vou ter que parar de fazer. E eu fiz pergunta para amigos que estão aqui na carne e para amigos que também estão do outro lado da vida. E eles me recomendaram uma pessoa. Então eu comecei a jogar mais responsabilidade para aquela pessoa, até que chegou um dia que eu falei para ela pessoalmente, falei, olha, você vai continuar o trabalho. Eu, sim, peguei por escrito uma consulta que eu tinha feito aí, né, que é lá o Centro Espírita Leon Denis tem esse trabalho, né, de fazer pergunta por escrito. Aqui, ó, eles disseram que você tem condição de levar e eu também acredito que você tem competência assim, para levar esse trabalho. Então, se prepara para isso. E vim me afastar do trabalho uns 6, 7 meses depois de ter sido avisado que aquele trabalho ia continuar. E deve ser assim com todos os trabalhos. A gente tem que preparar alguém, porque daqui a pouco a pessoa fica assim, eu estou fazendo o trabalho sozinho. Tá, mas também não teve a preocupação em momento nenhum de chamar alguém para estar preparando, descentralizando, delegando funções. Não teve essa preocupação, né? Aí depois acaba sofrendo porque o trabalho não dá aquela continuidade, porque na verdade a gente não preparou para ter essa continuidade. E os trabalhadores que estão junto com a gente, na verdade estão construindo sua base toda sobre a pedra, mas não tem raiz. Daqui a pouco vem as tentações, vem as tribulações, e ele acaba caindo. Então ele bota aqui para a gente, ó, tudo convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não vedemos a edificação da nossa para a vitória estável. Por isso, para finalizar aqui hoje, a gente que vem construindo a casa espírita ao longo do tempo, de um tempo para cá, a gente vem sendo convidado pelos espíritos agora a construir uma casa espírita dentro da gente, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente.
ela que vai dar a base para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.